Você já se sentiu invisível diante do desrespeito? Como se suas palavras fossem ignoradas e suas emoções descartadas. Seja em casa, no trabalho ou entre amigos, a falta de consideração pode corroer a paciência e desafiar até mesmo os mais equilibrados. Mas há um detalhe importante. Você não precisa ser refém desse tipo de situação. O que realmente acontece quando alguém nos trata com desprezo? Será que a única saída é revidar ou se afastar? A verdade é que reagir impulsivamente pode apenas alimentar o ciclo do desrespeito. Por outro lado, ignorar sem compreender a situação também não resolve. A solução está no meio termo. Agir com inteligência e autocontrole, sem perder sua essência. O verdadeiro poder não está em mudar os outros, mas em fortalecer a si mesmo. Quando você se mantém sereno diante da insensibilidade alheia, você impede que o comportamento dos outros dite suas emoções. Não se trata de submissão, mas de estratégia. Preservar sua paz enquanto se impõe com firmeza e respeito. Essa é a postura de quem desenvolveu uma mente sábia e inabalável. E neste vídeo, você aprenderá 7 formas práticas e eficazes de lidar com pessoas que não te respeitam, sem abrir mão da sua tranquilidade. No final, compartilhe nos comentários a frase inspiradora do dia. Se esse tema ressoou com você, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para mais reflexões poderosas. Sua jornada rumo a um dia mais sábio começa agora. E se você pudesse transformar a forma como lida com o desrespeito e nunca mais permitir que ele afete sua paz? Continue assistindo, porque nos próximos minutos você descobrirá 7 estratégias poderosas para manter o controle emocional e se tornar inabalável diante de qualquer provocação. 1. Controle suas reações. Imagine estar diante de alguém que tenta te provocar, esperando uma explosão de raiva ou um confronto. Mas em vez de reagir impulsivamente, você mantém a serenidade. Essa é a verdadeira força. O estoicismo ensina que o poder não está em tentar mudar os outros, mas em governar a si mesmo. Quando somos alvo de desrespeito, a batalha mais importante acontece dentro de nós. Nossa reação define se sairemos fortalecidos ou se nos tornaremos prisioneiros da raiva. É natural sentir indignação ao ser tratado com descaso, mas se permitirmos que essa emoção nos controle, entregamos nosso poder ao outro. Como disse Marco Aurélio, você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Responder a uma ofensa com impulsividade é o mesmo que alimentar um fogo que não começamos. A raiva pode parecer justificável, mas raramente leva a uma solução. Por outro lado, o silêncio e a calma são armas poderosas. Eles não demonstram fraqueza, mas domínio próprio. Quem responde com serenidade mostra que não será manipulado por provocações. Essa postura representa uma verdadeira independência emocional. Assim como um guerreiro treina antes da batalha, devemos nos preparar mentalmente para os desafios do dia a dia. Isso pode ser feito com reflexões diárias ou técnicas como a visualização negativa, um método estoico que nos ensina a antecipar dificuldades e treinar nossas respostas. Se já sabemos que determinada pessoa tende a agir com grosseria, podemos nos lembrar de que a única coisa sob nosso controle é nossa própria reação. Mas manter a calma não significa aceitar o desrespeito. Pelo contrário, mostra que você não permitirá que a falta de educação dos outros defina sua postura. É possível estabelecer limites firmes sem perder a compostura. Ao agir com equilíbrio, você reforça sua dignidade e impede que qualquer um tenha poder sobre sua paz. Outro ponto essencial é entender que o desrespeito alheio frequentemente reflete batalhas internas. Pessoas rudes geralmente lidam com inseguranças e frustrações próprias. Quando percebemos isso, deixamos de levar suas atitudes para o lado pessoal. Sêneca expressou isso de forma brilhante. Quem é insultado, mas não se sente ofendido, é quem realmente vence.
Reagir com inteligência é a melhor resposta. Afinal, o verdadeiro vencedor não é aquele que grita mais alto, mas quem mantém sua paz intacta. Avalie o valor da pessoa. Nem toda ofensa merece resposta. Nem toda pessoa que nos desrespeita merece nossa energia. No entanto, muitas vezes, nos pegamos gastando tempo e emoções com aqueles que pouco ou nada acrescentam à nossa vida. O estoicismo nos ensina a refletir. Será que essa pessoa realmente merece ocupar espaço em nossa mente? O desrespeito pode vir de diversas formas, mas no fundo, ele é apenas um reflexo das escolhas e valores do outro, e não dos nossos. Diante disso, surge um questionamento essencial. Essa pessoa tem relevância suficiente para afetar minha paz? Muitas vezes, nos envolvemos em conflitos desnecessários porque acreditamos que precisamos responder a tudo, como se ignorar fosse sinônimo de fraqueza. Mas, na realidade, saber onde colocar nossa atenção é um ato de força. Nem todo conflito merece ser travado. O silêncio pode ser mais poderoso do que qualquer argumento, pois demonstra que não permitimos que a negatividade alheia nos controle. Ignorar uma provocação não significa ser passivo, mas sim reconhecer que nossa energia é um recurso valioso e deve ser direcionada para o que realmente importa. Porém, há algo que muitas vezes esquecemos: o impacto psicológico do desrespeito repetido. Se alguém desconsidera sua dignidade continuamente, isso pode gerar um desgaste emocional silencioso. A exposição constante ao desprezo pode afetar a autoestima, o bem-estar mental e até mesmo influenciar a maneira como você enxerga seus próprios limites. Por isso, avaliar o valor da pessoa também significa entender o impacto dela sobre você. Se o desrespeito vem de alguém próximo, um colega de trabalho, um familiar ou um amigo, é necessário refletir sobre o peso dessa relação e, se necessário, estabelecer distâncias saudáveis. Outro ponto crucial é o contexto do desrespeito. Às vezes, uma ofensa não reflete a verdadeira essência de uma pessoa, mas sim um momento de fraqueza ou um acúmulo de frustrações mal resolvidas. Isso não justifica o desrespeito, mas pode ajudar a decidir se vale a pena cortar essa pessoa da sua vida ou se a situação merece uma conversa franca e madura. Marco Aurélio nos orienta a observar as pessoas e entender suas motivações. Muitas vezes, aquele que desrespeita age por ignorância, por hábito ou por limitações que nem ele próprio compreende. Em vez de nos ofendermos, podemos simplesmente enxergar o desrespeito pelo que ele realmente é, um reflexo da condição interna de quem o pratica. Além disso, um detalhe importante que raramente consideramos é a influência que as pessoas ao nosso redor têm sobre a forma como reagimos. Se estamos cercados de indivíduos reativos e negativos, há uma grande chance de absorvermos esse padrão de comportamento, tornando-nos mais suscetíveis a conflitos e discussões desnecessárias. Por isso, tão importante quanto ignorar quem não merece nossa atenção, é escolher com cuidado quem terá influência sobre nossa energia e mentalidade. Manter-se acima das provocações é um sinal de maturidade e inteligência. Escolher onde investir sua atenção é um ato de sabedoria e, no final das contas, o comportamento do outro só tem o poder que você decidir dar a ele. Terceira, fortaleça sua percepção sobre as relações. Essa análise não tem o objetivo de justificar o desrespeito, mas de trazer clareza sobre a necessidade, ou não, de uma resposta. Avaliar o valor da pessoa é, antes de tudo, um exercício de autoconhecimento. Reconhecer que não temos controle sobre os outros, mas que podemos escolher como nos relacionamos com eles, é um passo essencial para preservar nossa paz e dignidade. Um aspecto fundamental dessa avaliação que raramente consideramos é a repetição de padrões nas nossas relações. Muitas vezes, toleramos o desrespeito não porque concordamos com ele, mas porque estamos acostumados a ele. Se crescemos em ambientes onde os limites eram ignorados, podemos, sem perceber, nos tornar permissivos com quem nos trata mal.
Avaliar o valor das pessoas ao nosso redor também significa identificar se estamos repetindo ciclos destrutivos. Além disso, é importante refletir sobre quem ganha com a nossa reação ao desrespeito. Em muitos casos, pessoas que agem com grosseria buscam exatamente isso: uma resposta emocional que alimente o jogo de poder delas. Quando reagimos impulsivamente, entramos exatamente na dinâmica que essas pessoas querem criar. Portanto, avaliar o valor da pessoa também é perguntar: essa situação merece minha energia? Ou estou apenas sendo manipulado a reagir? Outro ponto essencial dessa análise é entender como as relações impactam nossa identidade. Quanto mais tempo passamos ao lado de pessoas que nos tratam com desconsideração, mais essa influência pode nos moldar. Sem perceber, podemos começar a normalizar certos comportamentos e até questionar nosso próprio valor. O desrespeito constante, mesmo que sutil, pode corroer nossa autoconfiança e alterar a forma como enxergamos nossas capacidades e nosso direito de sermos tratados com dignidade. Além disso, é fundamental considerar o impacto das relações na nossa energia mental e física. O estresse gerado por interações negativas não afeta apenas o humor, mas também tem consequências diretas na saúde, como aumento da ansiedade, insônia e até impactos no sistema imunológico. Manter pessoas tóxicas por perto pode nos levar a um estado de alerta constante, que desgasta tanto emocional quanto fisicamente. Avaliar quem merece nossa atenção não é apenas uma questão de inteligência emocional, mas também de autocuidado. Também vale destacar que afastar-se de quem não nos valoriza não significa nutrir ressentimento. Pelo contrário, significa escolher conscientemente onde investir nossa energia. Muitas vezes, não precisamos confrontar ou esperar que a pessoa mude. Basta reduzir a importância dela na nossa vida. Esse distanciamento pode ser sutil, mas poderoso. Afinal, o que define uma relação não é a presença física, mas o espaço que ela ocupa em nossos pensamentos e emoções. Ao fazer essa análise, também podemos transformar esse aprendizado em ação prática. Quais são os sinais de que alguém merece espaço na sua vida? Como identificar pessoas que realmente contribuem para seu crescimento? O estoicismo nos ensina que, se a vida é curta, desperdiçá-la com quem não agrega valor é um erro irreparável. Portanto, essa avaliação não deve ser feita apenas em momentos de conflito, mas como um hábito contínuo para garantir que estamos rodeados de pessoas que nos inspiram a ser melhores. Quarto, preserve sua energia e direcione seu foco. A energia que gastamos reagindo ao desrespeito poderia ser usada para fortalecer relações saudáveis, aprimorar nossas habilidades ou simplesmente desfrutar os momentos preciosos da vida. Muitas vezes, nos vemos presos em ciclos de conflito que, ao final, não nos levam a lugar algum. Não se trata de ignorar ou reprimir emoções, mas de entender que nossa atenção é um recurso valioso e deve ser investido no que realmente agrega valor à nossa jornada. Existe um conceito psicológico chamado carga mental, que se refere ao desgaste emocional e cognitivo gerado por preocupações constantes. Quando ficamos remoendo interações negativas, discutindo internamente respostas que poderíamos ter dado, ou buscando justificativas para o comportamento alheio, estamos desperdiçando um espaço mental que poderia ser usado de maneira produtiva. O desgaste acumulado ao dar atenção excessiva ao desrespeito pode levar à fadiga emocional, diminuição da autoestima e até mesmo quadros de ansiedade. O hábito de avaliar o impacto das pessoas ao nosso redor nos permite filtrar o que nos enfraquece e fortalecer o que nos impulsiona. Isso não significa que devemos tratar os outros com frieza ou indiferença, mas sim que precisamos ter clareza sobre onde vale a pena investir tempo e esforço. Um dos maiores desafios da vida é diferenciar as batalhas que valem a pena lutar daquelas que apenas nos consomem. Além disso, devemos considerar que o desrespeito repetido cria um ambiente tóxico que pode afetar nossa visão do mundo e das relações humanas.
Quando nos cercamos constantemente de interações negativas, podemos desenvolver um estado de alerta contínuo, o que altera nossa percepção e pode nos levar a enxergar desconfiança e hostilidade, até mesmo onde elas não existem. Por isso, manter distância emocional de pessoas desrespeitosas não é apenas uma questão de escolha racional, mas também de proteção da nossa sanidade mental. Nem todos que cruzam nosso caminho precisam fazer parte da nossa jornada. Pessoas que repetidamente desrespeitam nossos limites estão, de certa forma, nos ensinando algo importante: a necessidade de escolher com sabedoria as companhias que mantemos. Ao aprender a selecionar com mais critério as interações que merecem nossa atenção, evitamos desperdiçar tempo e energia com situações que não nos acrescentam nada. Portanto, diante do desrespeito, a melhor resposta nem sempre é imediata. Antes de reagir, respire e reflita. Essa pessoa merece ocupar espaço na minha mente? Essa simples pergunta pode mudar drasticamente a forma como lidamos com as interações do dia a dia. A prática dessa avaliação contínua nos ajuda a preservar algo fundamental: nossa paz interior. E ao adotar essa postura, descobrimos que nosso equilíbrio emocional é valioso demais para ser entregue a quem não o respeita. 5. Não personalize a falta de respeito. Muitas situações podem nos levar a questionar nosso próprio valor. Quando somos tratados com desrespeito, é natural sentir que há algo de errado conosco. No entanto, essa percepção é uma armadilha emocional. O estoicismo ensina que o comportamento dos outros não reflete quem somos, mas sim quem eles são. Essa compreensão pode transformar a forma como lidamos com ofensas, libertando-nos do peso emocional que elas carregam. O desrespeito, na maioria das vezes, não tem nada a ver conosco. Ele é, na verdade, um reflexo das frustrações, inseguranças e limitações de quem o pratica. Isso nos leva a um ponto essencial que raramente consideramos. A maioria das pessoas não está pensando em nós tanto quanto imaginamos. Muitas vezes, o comportamento rude ou desrespeitoso de alguém não tem nenhuma intenção pessoal, mas é apenas um reflexo do estado emocional daquela pessoa naquele momento. Talvez ela esteja passando por dificuldades, enfrentando estresse ou lidando com frustrações internas que não conseguimos enxergar. Outro aspecto importante é que o desrespeito pode ser um padrão inconsciente. Muitas pessoas agem com grosseria, não porque querem ferir deliberadamente os outros, mas porque foram ensinadas a agir assim ou nunca aprenderam outra forma de se relacionar. Pessoas que cresceram em ambientes agressivos ou desrespeitosos muitas vezes reproduzem esse comportamento sem nem perceber. Isso não justifica suas ações, mas nos ajuda a compreender que, na maioria das vezes, o problema está nelas e não em nós. Pessoas que desrespeitam os outros frequentemente projetam seus próprios problemas internos no ambiente ao seu redor. Muitas vezes, estão tentando compensar fraquezas, lidar com emoções mal resolvidas ou apenas reproduzindo padrões que aprenderam. Ao entender isso, deixamos de enxergar essas situações como ataques pessoais e passamos a vê-las como o que realmente são: manifestações das dificuldades internas do outro. Isso nos leva a outro ponto essencial: não se comparar com quem nos desrespeita. Uma armadilha comum ao lidarmos com ofensas é começarmos a questionar se deveríamos agir da mesma forma. Se essa pessoa me trata assim, será que eu sou fraco por não revidar? A resposta é um firme não. A verdadeira força não está em responder na mesma moeda, mas em manter a integridade e o autocontrole, independentemente do comportamento alheio. Isso não significa justificar o desrespeito, mas sim reconhecer que não precisamos absorvê-lo. Assim como não podemos controlar como os outros escolhem agir, temos total controle sobre como interpretamos e reagimos às suas ações. Epicteto, um dos grandes filósofos estoicos, nos lembra de um princípio fundamental: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos delas. Em outras palavras, não é o desrespeito em si que nos fere, mas a importância que damos a ele.
Manter essa perspectiva nos dá liberdade. Nos permite ver além da provocação e enxergar a situação com clareza. Afinal, nossa paz não deve ser um prêmio que qualquer um pode tirar de nós. Ela é um direito que só nós decidimos quando compartilhar. Além disso, devemos nos perguntar: qual é a verdadeira lição que podemos tirar de uma situação de desrespeito? Talvez o episódio nos ensine a reforçar nossos limites, a escolher melhor nossas relações ou a praticar a paciência. Em vez de apenas enxergar o desrespeito como um ataque, podemos usá-lo como uma ferramenta de crescimento pessoal. A maior lição que podemos tirar disso tudo é que não devemos deixar que os comportamentos dos outros determinem nossa identidade. O que define quem somos não é como somos tratados, mas como escolhemos reagir. Quando internalizamos essa verdade, nos tornamos emocionalmente inabaláveis, e essa é a verdadeira liberdade. Se interpretarmos o desrespeito como uma ofensa pessoal, estamos assumindo um peso que não nos pertence. Por outro lado, quando reconhecemos que esse comportamento vem do outro, conseguimos reduzir seu impacto em nossas emoções. O que muitas vezes nos torna vulneráveis ao desrespeito é a busca inconsciente por aprovação externa. Desde cedo, somos condicionados a associar nosso valor à forma como os outros nos enxergam. Quando alguém nos desvaloriza, pode parecer que nossa identidade ou autoestima estão sendo ameaçadas. No entanto, o estoicismo nos ensina a construir nossa segurança com base em princípios internos, e não na opinião alheia. Afinal, por que deveríamos nos preocupar com o julgamento de quem nem sequer nos trata com respeito? Se nosso foco estiver em viver de acordo com nossos valores, o que os outros pensam ou dizem sobre nós se torna irrelevante. Quem realmente se conhece não precisa da validação de terceiros. Dessa forma, o julgamento alheio perde sua força, e o desrespeito se torna algo que simplesmente não tem espaço para nos atingir. Além disso, é essencial entender que a busca constante por aprovação é uma prisão invisível. Quanto mais dependemos da validação externa, mais vulneráveis nos tornamos a críticas, rejeições e até mesmo manipulações. Pessoas que percebem essa fragilidade podem usá-la para exercer controle sobre nós, fazendo com que suas opiniões tenham mais influência do que deveriam. Outro ponto relevante é a ideia de que nem toda crítica é um ataque pessoal. Em alguns casos, o que interpretamos como desrespeito pode ser apenas uma visão diferente ou até mesmo um feedback valioso, que pode nos ajudar a crescer. Separar o que realmente é ofensivo do que pode ser construtivo é uma habilidade poderosa. O problema não é ser criticado, mas sim permitir que qualquer opinião alheia tenha um impacto exagerado sobre nossa identidade. 7. Compreenda que cada um vê o mundo através de suas próprias lentes. Outra verdade fundamental que raramente levamos em conta é que o desrespeito pode ser resultado de uma interpretação distorcida da realidade. As pessoas agem de acordo com suas experiências, crenças e limitações emocionais. Muitas vezes, alguém pode nos tratar com grosseria não por algo que fizemos, mas por estar lidando com problemas internos que desconhecemos. Isso não significa que devemos aceitar ou justificar o comportamento, mas sim compreender que ele não tem nada a ver com o nosso valor pessoal. Essa distinção é essencial. Se enxergarmos o desrespeito como um reflexo das dores do outro, e não como um ataque direto à nossa dignidade, o peso da situação diminui significativamente. Além disso, devemos lembrar que muitas pessoas agem por padrões automáticos de comportamento. Se alguém foi criado em um ambiente onde o desrespeito era normal, pode ser que reproduza essa atitude sem sequer perceber. Algumas pessoas não aprenderam a se comunicar com empatia e respeito, e isso não tem nada a ver conosco. Outro fator importante é o estado emocional do outro no momento da interação. Alguém pode agir de forma ríspida porque está sob forte estresse, porque teve um dia ruim ou porque está lidando com problemas que desconhecemos. Embora isso não justifique o desrespeito, pode nos ajudar a não levá-lo para o lado pessoal.
Essa compreensão nos leva a uma lição importante. Desenvolver a capacidade de não personalizar a falta de respeito é um exercício de autodomínio. Quando aprendemos a não absorver o negativismo dos outros, fortalecemos nossa autonomia emocional. Isso não significa ser passivo diante do desrespeito, mas sim evitar que ele nos atinja no nível mais profundo. Responder com calma e assertividade é sempre mais eficaz do que revidar com raiva ou ressentimento. Quando conseguimos manter nossa paz interior, mesmo diante de provocações, demonstramos um nível de força que transcende as circunstâncias externas. Muitas vezes, a falta de respeito ocorre porque as pessoas julgam sem conhecer. É comum sermos vistos através de rótulos superficiais, aparências ou preconceitos. Mas precisamos lembrar que não estamos aqui para provar nada a ninguém. Nosso valor não pode estar à mercê das percepções alheias. Se alguém nos desrespeita baseando-se em suas próprias limitações, esse julgamento não diz nada sobre nós, apenas sobre quem o fez. O problema é que muitas vezes absorvemos essas opiniões como se fossem verdades absolutas. Se alguém nos trata com descaso ou desdém, podemos inconscientemente começar a nos enxergar da mesma forma. Esse é um erro perigoso, pois permite que fatores externos definam nossa autoestima. Um exercício útil para evitar esse erro é se perguntar: essa pessoa realmente tem autoridade para definir meu valor? Se a resposta for não, então por que deixar que a opinião dela afete sua percepção sobre si mesmo? Outro aspecto fundamental é o impacto do tempo sobre o que pensamos das opiniões alheias. Muitas vezes, o que hoje nos parece uma ofensa gravíssima será irrelevante daqui a alguns meses ou anos. Já aconteceu de você se preocupar intensamente com o que alguém disse, apenas para perceber depois que aquilo não fazia a menor diferença? O tempo frequentemente coloca as coisas em perspectiva, nos mostrando que muitas preocupações são desnecessárias. Isso nos leva a outro ponto essencial: a liberdade de não se importar com o que não agrega valor. Guardar ressentimentos ou carregar mágoas é como carregar um peso inútil que só nos prejudica. Quando nos libertamos da necessidade de reagir a tudo e de provar algo para os outros, nos tornamos mais leves e mais focados no que realmente importa. O estoicismo nos ensina que devemos deixar esse peso para trás, priorizando nossa paz e crescimento pessoal. Isso não significa ignorar tudo o que acontece ao nosso redor, mas sim selecionar cuidadosamente aquilo que merece nossa atenção e energia. Compreender que cada pessoa interpreta a realidade através de suas próprias lentes é fundamental para lidar com o desrespeito de maneira sábia. No entanto, há um aspecto ainda mais profundo nessa ideia. A maneira como nós mesmos enxergamos o mundo também influencia diretamente nossa reação ao desrespeito. Muitas vezes, somos ensinados a acreditar que respeito é algo que deve ser exigido ou conquistado. Essa visão pode nos levar a um ciclo de frustração, pois nos faz depender do comportamento dos outros para sentirmos que nosso valor está sendo reconhecido. No entanto, o respeito verdadeiro começa internamente. Se temos uma autoimagem fortalecida, ofensas e desconsiderações externas perdem a força sobre nós. Cada pessoa carrega consigo um conjunto único de experiências, crenças e emoções que moldam a forma como interpreta o mundo. O que para um indivíduo pode ser uma brincadeira inofensiva, para outro pode soar como um ataque. O tom de voz, as palavras usadas e até o contexto de uma situação podem ser percebidos de maneiras diferentes por pessoas distintas. Essa variabilidade de percepções nos ensina um princípio essencial: não devemos assumir automaticamente que toda ação desrespeitosa tem intenção de ferir. Algumas pessoas simplesmente não têm consciência do impacto de suas palavras ou atitudes, enquanto outras podem agir de maneira rude sem perceber que estão ultrapassando limites. Isso não significa tolerar comportamentos nocivos, mas sim evitar interpretar todas as interações negativas como ofensas deliberadas. A partir dessa visão, ganhamos uma vantagem poderosa. Conseguimos responder de maneira mais racional
e menos emocional. Outro ponto pouco mencionado, mas extremamente relevante, é o fato de que nossas próprias crenças sobre o mundo podem influenciar como somos tratados. Se acreditamos que as pessoas são hostis por natureza e que sempre devemos nos defender, tendemos a agir com uma postura mais rígida e reativa. Por outro lado, se enxergamos as relações como oportunidades de aprendizado e evolução, conseguimos responder ao desrespeito sem carregar um peso emocional desnecessário. Esse fenômeno é conhecido na psicologia como profecia autorrealizável, quando nossas crenças inconscientes acabam moldando nossas experiências. Se esperamos ser tratados com desrespeito, ficamos mais atentos a sinais disso e, às vezes, interpretamos negativamente até mesmo atitudes neutras ou mal comunicadas. Isso nos coloca em um estado defensivo constante, tornando mais difícil filtrar o que realmente merece uma resposta e o que pode ser ignorado. Por outro lado, quando cultivamos uma mentalidade mais flexível e equilibrada, percebemos que muitas interações desagradáveis podem ser resultado de falhas de comunicação e não de uma verdadeira intenção de desrespeito. Isso nos dá mais liberdade para decidir conscientemente quais batalhas valem a pena e quais podem ser deixadas de lado. A chave para evitar ser impactado pelo desrespeito é desenvolver um espaço entre o estímulo e a reação. Quando alguém age de forma rude, temos duas opções: reagir imediatamente, muitas vezes com emoção, ou dar um passo para trás e avaliar a situação de forma mais ampla. Um dos princípios do estoicismo nos ensina que não são as situações externas que nos afetam, mas sim a interpretação que damos a elas. Epicteto reforçava essa ideia ao dizer: não perturba as pessoas as coisas em si, mas os juízos que fazem sobre elas. Se alguém age de forma desrespeitosa, podemos nos perguntar: essa pessoa está agindo assim porque tem um problema interno? Ela percebe que suas palavras ou ações são inadequadas? O que eu ganho emocionalmente se responder de maneira impulsiva? Essa abordagem nos dá clareza para escolher a melhor forma de reagir. E muitas vezes a melhor resposta é simplesmente não dar ao outro o poder de afetar nosso estado emocional. Outro fator essencial a ser considerado é que a forma como nos posicionamos influencia como os outros nos percebem e nos tratam. Se nos apresentamos ao mundo como inseguros ou facilmente abaláveis, podemos atrair mais desrespeito. Por outro lado, quando demonstramos segurança e serenidade, mesmo sem precisar falar muito, passamos uma mensagem clara de que não somos pessoas que aceitam ser tratadas de qualquer maneira. Isso não significa se tornar arrogante ou inacessível, mas sim adotar uma postura de respeito próprio que, por si só, já reduz a frequência com que enfrentamos desrespeito. Pessoas que transmitem confiança natural tendem a ser tratadas com mais consideração porque, inconscientemente, enviam um sinal de que não estão dispostas a tolerar interações negativas. Ao compreendermos que cada um enxerga o mundo através de suas próprias lentes, conseguimos desenvolver uma perspectiva mais sábia sobre as interações humanas. O desrespeito que recebemos nem sempre é um reflexo do que somos, mas sim uma manifestação dos desafios internos de quem o pratica. Nossa melhor resposta não está em tentar mudar os outros ou provar nosso valor, mas sim em fortalecer nossa própria percepção e controle sobre nossas reações. Quando paramos de enxergar o desrespeito como uma ameaça à nossa identidade e passamos a vê-lo como um ruído externo sem impacto real, nos libertamos da necessidade de provar algo a quem não merece nossa energia. O verdadeiro poder está na habilidade de manter a calma, agir com inteligência e continuar seguindo em frente sem carregar pesos desnecessários. Essa compreensão nos leva a um estado de liberdade emocional raramente alcançado por aqueles que ainda estão presos ao ciclo reativo. Quando percebemos que o desrespeito não é um julgamento absoluto sobre nós, mas sim uma expressão da perspectiva e das limitações do outro, deixamos de sentir a necessidade de nos defender a todo custo. Isso não significa aceitar passivamente atitudes prejudiciais,
mas sim escolher conscientemente quando vale a pena gastar nossa energia e quando é melhor seguir adiante sem carregar o peso daquela interação negativa. A grande armadilha do desrespeito está no fato de que, ao reagirmos impulsivamente, muitas vezes acabamos reforçando a dinâmica que nos desgasta. Se alguém age de forma rude e respondemos com a mesma intensidade, estamos alimentando o ciclo de hostilidade. Por outro lado, se mantemos a serenidade e não concedemos ao outro o impacto que ele esperava causar, minamos a eficácia desse comportamento. Pessoas que agem com desrespeito geralmente esperam duas coisas: submissão ou confronto. Ao optar por uma postura firme e inabalável, mas sem se envolver emocionalmente, criamos um paradoxo para o agressor. Ele não consegue o que busca e, com o tempo, percebe que não há sentido em continuar. Outro ponto essencial nessa jornada de desenvolvimento emocional é reconhecer que nossa percepção do desrespeito também pode mudar ao longo do tempo. Algo que hoje nos afeta profundamente pode, em um futuro próximo, parecer insignificante. Isso acontece porque, à medida que amadurecemos, nossa visão sobre o que realmente importa se transforma. Muitas das pequenas provocações ou julgamentos que recebemos só têm impacto porque ainda damos importância excessiva à opinião dos outros. Quando finalmente nos desapegamos da necessidade de sermos vistos de determinada forma, nos tornamos imunes a esse tipo de situação. Além disso, há um efeito interessante que ocorre quando paramos de nos abalar com o desrespeito. Aqueles ao nosso redor começam a nos enxergar de maneira diferente. Pessoas que antes viam brechas para nos provocar, percebem que não há mais espaço para esse tipo de comportamento. A energia que transmitimos ao mundo reflete diretamente a forma como somos tratados. Se projetamos insegurança e necessidade de aprovação, será mais provável que enfrentemos desrespeito. Mas quando demonstramos uma confiança serena e uma postura de quem não se afeta com provocações, naturalmente atraímos relações mais equilibradas e respeitosas. Agora me conte nos comentários, qual dessas estratégias você já usa no seu dia a dia e qual delas você pretende aplicar a partir de hoje? Se esse conteúdo fez sentido para você, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para mais reflexões que podem transformar sua forma de encarar a vida. Deixarei mais 2 vídeos sobre estoicismo que seja de seu interesse. Até a próxima!